de 2008 marca 2 décadas da Carta Cidadã, a Constituição Federal de 1988, produzida em 1 ano e 7 meses de trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Uma Assembleia que, lembremos, mobilizou, na verdade, o país. A Constituinte reunia os mais diferentes interesses, reunia os mais diferentes perfis. Entre os parlamentares eleitos para esse processo histórico, bem lembro, estavam, por exemplo, 48 médicos, 171 advogados, 80 empresários, 23 jornalistas, 9 radialistas, 24 economistas, 11 administradores, 15 professores, 6 pastores evangélicos. Eram 26 mulheres, 6 negros e 5 operários. A musa da Assembleia Nacional Constituinte era a deputada Rita Camata, uma jovem de 27 anos eleita pelo povo do Espírito Santo. O mais velho dos parlamentares era o senador Afonso Arinos, com 81 anos de idade. E o mais novo, Cássio Cunha Lima, da Paraíba, com 23 anos. Os gastos extraordinários nas casas do Congresso Nacional foram às alturas. Só em café, por exemplo, foram consumidas mais de 18 milhões de xícaras, numa média de 3 toneladas de pó de café por mês. O Centro de Processamento de Dados precisou aumentar a sua capacidade adquirindo um supercomputador, discos magnéticos, modernas impressoras. Custo: $2.600.000. Um novo painel eletrônico consumiu mais $500 milhão. E assim foi. Em 3 meses, a conta geral de gastos excepcionais no Congresso Nacional já estava em $64 milhões. E ainda viriam outros 14 meses. Um parlamentar alemão, em visita ao Brasil na época, declarou: se a Alemanha tivesse que sustentar isso, teria quebrado. Mas naquela ocasião, no Brasil, no calor do entusiasmo, o que se dizia era que a democracia não tem preço. E assim, com muita esperança e com muitos gastos, foi feita a nova Constituição da República Federativa do Brasil. O preâmbulo da Constituição Federal de 1988 causou uma curiosa polêmica no estado do Acre, o que exigiu a intervenção do Supremo Tribunal Federal. Na Carta Federal, aqui na Constituição de 88, está escrito: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, promulgamos, diz aqui, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E a chamada proteção de Deus foi o objeto da controvérsia. Os Estados-membros, ao promulgarem as suas constituições, seguiram essa linha. Mas o Estado do Acre não o fez. Baniu a proteção de Deus do texto da sua Constituição. E o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Em ação direta de inconstitucionalidade, movida pelo Partido Social Liberal contra a Assembleia Legislativa do Estado. Pois o partido sustentava que a Carta Estadual estava em desarmonia com a Lei Maior Federal. O Supremo, em voto condutor, em voto histórico do ministro Carlos Mari Veloso, o Supremo, no entanto, entendeu que invocar ou não a proteção de Deus é uma decisão de cada Estado. E assim, a Constituição Estadual do Acre é a única que não seguiu o modelo federal. Os constituintes locais, pelo menos no texto, dispensaram
a proteção divina. O primeiro artigo da Constituição Federal de 1988 trata dos fundamentos do Estado. Está escrito que a República Federativa do Brasil constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, dentre outros, respeitar a cidadania e a dignidade da pessoa humana. E o artigo 5º, por sua vez, relaciona as garantias dos cidadãos. E lá nesse artigo 5º, consta no parágrafo 1º que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Mas 20 anos depois da promulgação da Constituição Cidadã, aqui e acolá, os cidadãos ainda enfrentam dificuldades para o exercício dos seus direitos. 20 anos depois, aqui e acolá, instituições do Estado, à margem dos seus fundamentos, agridem ou permitem que se agrida a dignidade da pessoa humana. Sobre a dignidade da pessoa, é interessante a propósito recolher um registro da história. Quando os portugueses chegaram às terras do que seria o Brasil, encontraram aqui criaturas cujo estágio de evolução social estava muito aquém do que chegaram outros habitantes das Américas, os maias, os astecas, os incas. Tal era a situação desses habitantes, que eles foram considerados animais selvagens e não seres humanos. Foi preciso que o Papa Paulo III, depois de muito meditar, em bula de 4 de junho de 1537, achasse por bem, por razões de humanidade, declarar que fossem reconhecidos como gente os moradores da terra do Brasil. Lamentavelmente, aqui e acolá, os fundamentos postos na Constituição de respeitar a cidadania, de respeitar a dignidade da pessoa humana, os fundamentos da Constituição são esquecidos. E nativos, brasileiros, aqui e acolá, vivem ou se arrastam ainda em condições tão indignas quanto aquelas que fizeram o Papa, por instantes, duvidar que o brasileiro fosse gente. Na Constituição Federal de 1988, comemoramos agora 20 anos, na Constituição Federal de 1988 está escrito, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse nível de igualdade formal, no entanto, não impediu que, 20 anos depois, continuássemos com brasileiros de primeira e brasileiros de segunda categoria. Há castas, há privilégios. E quando o problema tem raiz na história, na cultura, não é uma Constituição, ainda que cidadã, que por si só vai mudar práticas e raciocínios. Lembremos a raiz dos privilégios. Nas ordenações filipinas, que vigoraram no Brasil colônia, se o marido encontrasse a mulher em adultério, tinha o direito de matar o amante. Mas se o amante fosse um desembargador ou um membro da corte, não poderia ser assassinado. Então, já tínhamos aqui os privilegiados. Alguns podiam impunemente deitar-se com a mulher alheia. Mas também curioso foi o incidente quando, nos trabalhos da Constituinte, era escrito o dispositivo que garantia a igualdade entre homens e mulheres. Um parlamentar ficou desconfiado,
ficou desconfiado com a proposta de igualdade entre homens e mulheres e insistiu numa emenda pela qual colocava uma ressalva no então projeto de Constituição. Assim, a igualdade permaneceria, mas exceto, dizia ele, exceto nas obrigações que têm a sua origem na gravidez, na gestação, no parto e no aleitamento. Pensou esse deputado, não existisse essa ressalva, os homens do Brasil correriam o risco de engravidar por força da Constituição.